Infelizmente, eu vou ter que falar de um assunto que é caro para mim. É muito caro para mim. E traz dificuldade também para mim e para muitas pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Mas eu preciso deixar bem claro que o homem é falho, porque nós sabemos que existe muitas coisas que destroem o homem de fora para dentro. Mas existe uma bombástica que destrói o homem de dentro para fora, que se chama vaidade. A vaidade cega o homem. A vaidade deixa o homem totalmente com um comportamento que ele no futuro, quando ele olhar para trás, ele vai se arrepender. Mas infelizmente a vaidade faz isto com o homem. Só que antes eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Visão Cristã. Nós estamos falando de um grande líder espiritual que ele está aí na política de uma forma totalmente desfigurada. Eu particularmente, eu acredito que nós, os cristãos, nós devemos sim fazer parte da política, mas eu não entendo como que líderes religiosos, eles fazem parte da política dentro da política. Eu não consigo entender. Eu acho que o homem de Deus, ele cuida das coisas de Deus. O homem de Deus não deve se envolver dentro da política. O nosso envolvimento é fora da política, observando aqueles que nós vamos colocar lá para nos representar. Principalmente de um líder. Não que os demais cristãos não possam participar da política ativamente lá no Congresso. Não é isto que eu estou dizendo. Todo o cristão tem essa liberdade. Mas eu não entendo como que um grande líder espiritual, ele se envolve de uma forma a qual fica muito explícito o seu desejo na política. Nós estamos vendo aí este comportamento. Eu quero falar também um pouco de Bolsonaro, do comportamento que Bolsonaro teve quando presidente. Era muito agitado, ele caía em armadilhas fácil, eles usavam as repórteres para falar com ele e ele tinha umas respostas um pouco duras e isto foi trazendo para ele um sentimento que ele não gostava de conversar com as mulheres. Mas não é isto. Bolsonaro, ele tinha muitos problemas na cabeça e quando alguém provocava ele, ele não tinha uma condição boa psicológica de responder. E tudo isso trazia para nós descontentamento, porque nós queríamos um presidente como Bolsonaro. Um presidente como Bolsonaro é um presidente que mudaria o nosso país, mas o jeito do Bolsonaro é um jeito que nós não queremos de nenhum candidato. Infelizmente, agora nós estamos entendendo por que Bolsonaro tinha aquele jeito. Acreditamos que era por causa do seu conselheiro, este aí, o grande líder evangélico que está falando besteiras para todos os lados. Agora nós começamos a entender por que Bolsonaro tomava certas atitudes que nós ficávamos escandalizados. E pode ter certeza, foi todo o seu comportamento que tirou ele da presidência. Não tinha como tirar Bolsonaro da presidência. Tudo que ele estava fazendo estava sendo bom. A economia estava crescendo, nós estávamos vendo coisas boas acontecendo na política. Depois de tantas coisas que aconteceu no nosso Brasil, nós tivemos uma esperança que as coisas iam mudar e estava mudando. Se Bolsonaro tivesse continuado mais neste pleito que teve agora para a presidência, se nós estivéssemos com ele, o Brasil estava mil maravilhas. Mas tudo isto, por causa do seu comportamento, fez com que as pessoas, os seus adversários, usassem tudo aquilo que ele fazia contra ele e deixou muitas pessoas confusas. Esta confusão fez com que muitos votassem no outro candidato. E isto fez com que o Brasil agora esteja acontecendo as coisas que nós estamos vendo. O Brasil lá fora não é bem visto. O Brasil, hoje ele apoia coisas a qual nós, os cristãos, ficamos chocados de ver
este comportamento que o Brasil está tendo. Mas eu quero dizer para vocês, infelizmente eu tenho que dizer, porque eu sou um evangelista, eu falo com as pessoas do amor de Deus, as pessoas não entendem e as pessoas elas vão usar tudo isso que está acontecendo contra a minha pessoa quando eu for falar de Jesus para elas. Elas não vão querer aceitar a palavra. E isto por causa de uma grande liderança espiritual que está falando coisas a qual faz escândalo para muitos. Eu peço para você, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, ou você já aceitou o Senhor Jesus, entenda que é a vaidade de um homem que está aflorando. A salvação é individual. Cada pessoa vai ter que prestar conta sobre tudo aquilo que ele faz na sua vida. Os líderes espirituais devem ser respeitados, mas nós não devemos ter o cabresto que eles colocam sobre nós para nos direcionar. Infelizmente, muitos querem direcionar as pessoas porque ele diz que eu sou, eu faço, eu isso. Ninguém é eu sou, eu faço, eu isso. O único eu sou que nós conhecemos é o Senhor Deus. O Senhor Deus, ele é o eu sou, ele é tudo. Mas infelizmente, muitos homens, eles se tornam vaidosos de uma forma que eles acabam fazendo coisas contra aquilo que ele prega, que é a salvação. Nós estamos vendo também o comportamento da cidade de São Paulo. Bolsonaro, ele não apoiou o candidato dele, que era Ricardo Salles, porque ele perdeu uma disputa com o presidente do seu partido, que é o Valdemar Costa Neto. Então, Bolsonaro, ele teve que apoiar o candidato à reeleição da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Mas ele apoiou, não apoiando do jeito que ele queria, porque ele queria apoiar Ricardo Salles. Mas, como ele perdeu, o presidente do partido não é ele é funcionário do partido, o que ele fez? Olha, então eu vou colocar o meu vice. E ele colocou um militar que é Melo Araújo, um braço direito de Bolsonaro. Um homem bom, um bom gestor. Então, o que aconteceu? Bolsonaro, ele teve que apoiar a reeleição do atual prefeito, mas ele não estava contente. Então, ele não demonstrou muito este apoio. E nós tínhamos um homem de direita, um homem forte na palavra, um homem que despiu todos aqueles que estão à sua volta, mostrando que aquilo que eles falam, aquilo que eles querem, não necessariamente é da forma que eles falam. Então, o nosso irmão Pablo Marçal apareceu e trouxe muita confusão. Mas nós devemos olhar para esta confusão com os olhos bons, porque ele mostrou quem é quem. Bolsonaro também já demonstrou quem é quem. Todos que estão do lado de Bolsonaro, salvo uma minoria de uma minoria, são poucos que são mesmo pessoas que Bolsonaro pode confiar. Veja agora o pastor que estava ao seu lado, conselheiro, olha o que o pastor está fazendo. Então, nós devemos levar em conta essas coisas. Bolsonaro está acuado. Ele não está podendo fazer aquilo que ele faz. Mas teve algo que Bolsonaro fez que ele não está apoiando explicitamente o candidato de São Paulo. Mas ele falou algumas coisas contra Pablo Marçal, que é um candidato de direita, que ele disse também que ele só estava ali porque ele não entendia por que Ricardo Salles não foi colocado como candidato à prefeitura da cidade de São Paulo. Como nós vimos, Pablo Marçal não chegou nem no segundo turno. Mas por quê? Porque se nós, o povo cristão, estivéssemos votados nele, só nós, os cristãos, daria para ele condição de ser prefeito de São Paulo. Agora eu pergunto, por que os cristãos, eles tomam essas decisões?
Será que o cristão ele não está buscando de Deus para que Deus possa colocar na sua mente em quem ele vai votar, em quem ele vai apoiar? Porque é necessário que o cristão faça dessa forma. E nós estamos vendo agora um risco muito grande de nem o candidato de Bolsonaro conseguir ser eleito, porque o povo está cada vez mais divididos. Cada vez mais o povo está sem entender. Eu, como evangelista, fico preocupado com o comportamento do pastor. As pessoas estão preocupadas porque pode agora, na Prefeitura de São Paulo, uma pessoa entrar que não tem os mesmos valores que nós temos, mas ele tem os valores deles. As pessoas que acreditam nos seus valores vão votar nele. Isto é a liberdade que a gente tem. A liberdade que a gente tem é isto. Nós vamos fazer aquilo que queremos. Agora, Pablo Marçal está dizendo que não vai apoiar o candidato a qual ele poderia apoiar, porque o candidato adversário que ficou é totalmente contra aquilo que nós acreditamos, de princípios que a palavra de Deus nos ensina. Ele diz também que é um homem de Deus, mas o comportamento dele como homem de Deus, ele é diferente daquele comportamento que nós entendemos como um homem de Deus ele teria. Mas veja, isto também é uma coisa que nós não entendemos. Nós falamos desta coisa de um homem que não tem os mesmos preceitos que nós temos, mas também nós estamos vendo o homem que tem os mesmos preceitos que nós temos tomando esta atitude. É por isso que eu digo que o povo está ficando confuso, não entende como que isso está acontecendo. E eu digo para você, é a vaidade. A vaidade destrói o homem. Nós apoiamos Bolsonaro, nós estamos com Bolsonaro, mas infelizmente o Bolsonaro ele tem rodeado a ele pessoas que não é de confiança. Agora eu fico perguntando, como que fica a cabeça de Bolsonaro? Se um homem de Deus, um homem que fala de Deus para pessoas, a qual ele está ali na administração, ele está ali sendo usado por Deus para levar aquele povo para uma condição de conhecer mais Deus. Como que fica a cabeça desse homem agora de olhar para os lados e perguntar quem que está me apoiando de verdade? Quem está comigo? Será que eu estou totalmente abandonado? Eu quero dizer, Bolsonaro, infelizmente eu preciso dizer para você, você está abandonado. Poucos ou quase ninguém está contigo. Então, coisas que acontecem dentro está fazendo com que a gente não entenda. Mas o que eu estou querendo mostrar mais para vocês aqui é o comportamento a qual Bolsonaro tinha, porque o conselheiro de Bolsonaro, a qual nós acreditamos hoje, por aquilo que ele fazia, é este líder espiritual que está aí. Ele está precisando de alguém para estar conversando com ele, para dizer para ele, pastor, chega, você está destruindo não só a vida política das pessoas que estão agora querendo acreditar num Brasil melhor, mas você está destruindo tudo aquilo que você conquistou em todos esses anos de evangelho. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas ficam só acusando, e os que são evangélicos estão espantados. Eu preciso dizer para vocês isto, e eu vou repetir, não observe as coisas de Deus pelo homem, mas pela palavra de Deus, pelo aquilo que o Senhor Jesus ensina. Nós somos falhos, nós erramos mesmo, mas isto traz confusão e esta confusão destrói tudo aquilo que nós construímos no decorrer de nossas vidas. A vaidade nos consome de dentro para fora. Tudo isso que acontece na política, preste bastante atenção, é um jogo e este jogo está sendo jogado. E nós, como entendemos um pouquinho de política, porque tem hora que a gente começa a dizer, será que nós entendemos pelo menos um pouquinho de política? É um jogo que está sendo jogado e este jogo só joga quem sabe jogar.
Quem não sabe jogar, ele fica pendurado em alguém para tomar ali o partido e ter uma boquinha para ele quando este candidato chegar ao poder. E isto faz com que muitos não entendam o jogo político. Infelizmente, o ser humano, eles não estão aptos a buscar aquilo que é melhor para eles. Nós temos o costume de aceitar as coisas que nos colocam. Nós estamos sem aquele manejo de buscar o conhecimento, de buscar o entendimento para que nós possamos compreender as coisas como ela é, mas não como dizem para nós. Os nossos olhos não nos enganam, nós estamos vendo, e eu espero que muitos se colocam na posição para ver o que está acontecendo verdadeiramente. Agora, nós corremos o risco do candidato a qual não vai de acordo com aquilo que nós acreditamos pela palavra de Deus, pode ser o novo prefeito da cidade de São Paulo, um lugar a qual nós precisaríamos de ter ali um homem que está vindo de Bolsonaro para São Paulo. E, infelizmente, pode acontecer que nem este que Bolsonaro está apoiando de uma forma totalmente retraída não ganhe a eleição. Porque Pablo Marçal já disse, não vou apoiar. E agora, os eleitores de Pablo Marçal, como que vai fazer? Infelizmente, os lados que estão aí não é compatível com aquilo que nós acreditamos, não é compatível com aquilo que Bolsonaro nos ensinou, não é compatível com aquilo que nós queríamos para o nosso país. E essas coisas estão acontecendo por causa disto. Se um grande líder espiritual ele está colocando os pés pelas mãos, imagine os outros. Ele não tem nem o freio da palavra de Deus e do conhecimento de quem é Deus. É a vaidade que está cegando. Mas eu creio em Deus que um dia ele vai falar, eu errei e peço desculpas. Porque é este um procedimento que o homem de Deus deve ter. Eu espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.